Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1188, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1188, atualizada. Primeiro jogo São Paulo e Libertad. O São Paulo está em primeiro colocado e o Libertad está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do São Paulo, nenhum empate e nenhuma vitória do Libertad. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Libertad nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo, coluna 1. Segundo jogo, Grêmio e Godoy Cruz. O Grêmio está em segundo colocado e o Godoy Cruz está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Grêmio, 1 empate e nenhuma vitória do Godoy Cruz. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Godoy Cruz nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Grêmio, coluna 1. Terceiro jogo, Clube Union Santa Fé e Muxuc Runa. O Clube Union Santa Fé está em terceiro colocado e o Muxuc Runa está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Clube Union Santa Fé, nenhum empate e 1 vitória do Muxuc Runa. Já nos últimos 5 jogos do Clube Union Santa Fé nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Muxuc Runa nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Muxuc Runa, coluna 2. Quarto jogo, Lanús e Vasco da Gama. O Lanús está em primeiro colocado e o Vasco da Gama está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Lanús, 2 empates e 1 vitória do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Lanús nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Lanús, coluna 1. Quinto jogo, Remo e Vila Nova. O Remo está em terceiro colocado e o Vila Nova está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Remo, 3 empates e 4 vitórias do Vila Nova. Já nos últimos 5 jogos do Remo nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Sexto jogo, Fluminense e União Espanhola. O Fluminense está em segundo colocado e o União Espanhola está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Fluminense, 1 empate e nenhuma vitória do União Espanhola. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já a União Espanhola nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fluminense, coluna 1. Sétimo jogo, Vélez Sarsfield e San Antônio Bulu Bulu. O Vélez Sarsfield está em primeiro colocado e o San Antônio Bulu Bulu está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Vélez Sarsfield, nenhum empate e 1 vitória do San Antônio Bulu Bulu. Já nos últimos 5 jogos do Vélez Sarsfield nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o San Antônio Bulu Bulu nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vélez Sarsfield, coluna 1. Oitavo jogo, Atlético Nacional e Bahia.
O Atlético Nacional está em segundo colocado e o Bahia está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Atlético Nacional, um empate e uma vitória do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Nacional nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Nacional coluna 1. Nono jogo América Mineiro e Paysandu. O América Mineiro está em 14º colocado e o Paysandu está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do América Mineiro, nenhum empate, 4 vitórias do Paysandu. Já nos últimos 5 jogos do América Mineiro nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de América Mineiro coluna 1. 10º jogo Cruzeiro e Palestino. O Cruzeiro está em 4º colocado e o Palestino está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Cruzeiro, nenhum empate e uma vitória do Palestino. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 4 vitórias e uma derrota. Já o Palestino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 11º jogo Racing e Colo-Colo. O Racing está em 1º colocado e o Colo-Colo está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Racing, um empate e nenhuma vitória do Colo-Colo. Já nos últimos 5 jogos do Racing nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Colo-Colo nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Racing coluna 1. 12º jogo Universitário e Barcelona. O Universitário está em 4º colocado e o Barcelona está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Universitário, nenhum empate e 2 vitórias do Barcelona. Já nos últimos 5 jogos do Universitário nós temos 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Barcelona nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 13º jogo Botafogo e Estudiantes. O Botafogo está em 3º colocado e o Estudiantes está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Botafogo, nenhum empate e 2 vitórias do Estudiantes. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Estudiantes nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Botafogo coluna 1. 14º jogo América de Cali e Huracan. O América de Cali está em 2º colocado e o Huracan está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do América de Cali, um empate e nenhuma vitória do Huracan. Já nos últimos 5 jogos do América de Cali nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Huracan nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.